Vamos para o texto. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo que obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Uau! Ontem eu gastei uma manhã toda, foi bom, bem pontual e profundo o que nós falamos ontem. Mas, vamos lá. Vamos falar um pouco sobre a fé de Abel. Bom, né? A fé de Abel. Abel, eu não sei você, mas se você pudesse, se eu pudesse escolher um herói para começar a falar, quando eu fosse começar a falar na galeria, se eu pudesse, olha, escreva aí sobre um herói da fé. Se eu pudesse perguntar aqui nessa live hoje, qual o herói da fé da Bíblia que você mais gosta? Alguém poderia aí dizer, cara, olha para a Bíblia sem ser Jesus, é claro. Esse herói aqui, ó, não, esse personagem, ele mexe comigo. Quem você diria hoje? Fala aí, alguém. Abraão. Abraão. E, lógico, Abraão é o pai da fé, né? Se você fosse, então, escritor aos Hebreus, você começaria assim, e falando dos heróis da fé, eu quero começar aqui por Abraão, o pai da fé. E talvez outro diria, eu vou começar por Davi, porque Davi, ele enfrentou um gigante, ele fez grandes coisas. Talvez outro diria, eu vou começar por Sansão, que teve que arrancar um portão e levar nas costas. Bom, eu não sei quais seriam os motivos, mas eu sei de uma coisa. Nessa vida de crente, eu nunca ouvi alguém chegar em mim e dizer, pastor, eu tenho um herói na fé. E, biblicamente, o meu herói é Abel. Eu nunca ouvi dizer. Se alguém aqui... Na verdade, o povo nem lembra que Abel existe na Bíblia. Porque quase não se fala de Abel. Parece que Abel nem está ali. E não é difícil de entender as pessoas. Por quê? Porque Abel, até a mula falou na Bíblia. Mas não tem um relato de uma fala de Abel. Não tem um texto escrito na Bíblia dito assim, ó, Abel falou isso. Abel fez isso. Olha, não tem um dito de Abel. Porém, todavia, quando o escritor quer começar a falar de testemunhos de fé, começa por ele. E eu acho que você deveria de entender que quando você estuda um pouco de hermenêutica, a regra do primeiro que se fala, né, a primeira vez que se aponta ou a primeira vez que o texto revela, sempre tem uma regra que diz que ali contém um princípio ou algo escondido. Por exemplo, a primeira vez que a Bíblia vai falar sobre a palavra conhecer, vai falar Adão conheceu a Eva. Então, a palavra conhecer, ela tem algo escondido nela relacionado à intimidade. Então, quando Deus diz conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, é um convite para ter uma intimidade profunda com Deus, ok? Então, quando se olha para a palavra conhecer, a primeira vez que ela aparece, ela mostra algo escondido. E quando você olha para o texto baseado nesse princípio de fé, o primeiro herói é Abel. E a importância do primeiro. Todas as vezes que a gente quer falar algo, primeiro a gente vai falar de quem é mais importante. Então, por que Abel seria mais importante e é tão importante para o escritor e não tem uma fala de Abel? Porque a fé,
ela tem algo sobrenatural para Deus que você precisa entender, que faz Abel o primeiro herói. E que, na verdade, sem esse nível de fé, você nunca vai chegar a fé nenhuma. Porque nós aprendemos e contamos testemunhos na nossa igreja e vamos sempre elevar o testemunho do receber. Eu recebi uma bênção, vou contar o testemunho. É assim ou não é? Olha, Deus me deu. Olha, eu ganhei um carro. Olha, eu troquei de casa. Olha, eu consegui uma varoa. Olha, eu consegui uma bênção. Olha, eu arrumei meu marido desejado. Olha, eu consegui ser curado. Oh, então, os testemunhos de fé são baseados no que se recebe. E você e eu costumamos a ver como heróis de fé quem muito recebe, sim ou não? A pessoa que chega e fala, cara, porque eu fiz, porque eu conquistei, porque... Esse é um homem de fé. Porém, tem uma coisa. A fé de Abel é uma fé que oferece. O primeiro herói da fé não recebeu. Não tem um relato do que ele recebeu, a não ser a morte. Mas ele está no primeiro dos primeiros, porque fé para Deus não tem a ver com o que você recebe, tem a ver com o que você entrega. Não tem a ver com o que você vai ganhar, tem a ver com o que você dá. Jesus diz: quem perde a sua vida, achará. Na verdade, pastor Lenilson, quantas das vezes nós louvamos o testemunho de dar, de receber. Mas qual foi a última vez que nós pegamos o microfone e falamos assim, olha, quero testemunhar, eu dei isso para o Senhor, e ponto final. Na verdade, se contar esse tipo de testemunho na igreja, ou uma ou duas, ou eles vão nos chamar de orgulhosos, estamos querendo contar que demos alguma coisa, ou vão achar que a gente está querendo sei lá o quê, porque então, por qual motivo esse cara está querendo contar que deu algo? Está querendo algo em troca? Porque não é normal alguém só testemunhar que deu. Porque normalmente na igreja tudo que se dá está esperando algo em troca. Mas uma fé madura, a fé de Abel, é a fé que escolhe dar e não só dar. Dá o melhor. Dá o principal. Sem nada esperar. Então, qual é o tipo de fé que está em primeiro lugar? Não é a fé que me faz receber, é a fé que me faz me entregar. Guarda isso, não é só entregar, é me entregar. Porque há uma diferença entre entregar coisas e se entregar. Eu conheço muita gente que entrega coisas com muita facilidade, mas não se entrega. Na verdade, nós vamos falar um pouco sobre isso agora. Lembra que eu falei ontem que nós íamos falar sobre a fé de demônios? Então vamos lá. Existe um estudo que diz que, até anotei aqui para não ficar na minha palavra, vou falar o que o estudo diz. 90% do Brasil crê em Deus. 95% na totalidade crê em alguma espécie de divindade. 5% se diz ateu. Já é um número alarmante de ateu para um país do tamanho do Brasil, porque 5% da população do Brasil, nem sei quanto dá, mas é assim a casa de milhões. Mas
vamos lá, não vem a caso isso. Uma pesquisa aponta que 90% do Brasil diz ser cristão que crê e crê em Jesus. Mas a minha pergunta é, se você for ao inferno hoje fazer essa pesquisa, chegar com o caderninho lá, toque, toque, Senhor Satanás, bom dia. Gostaria de fazer uma pesquisa aqui hoje. Quantos demônios aqui creem em Deus? Quanto dará essa pesquisa? 100%. 100%. 100%. Ou seja, no inferno tem mais crentes do que no Brasil. Então, o problema no inferno não é crer. Crer não é o problema. Quer ver outra pesquisa? Chega no inferno e pergunta assim, ó, quem acredita que a Bíblia é real? 100%. Então, crer e ler a Bíblia também não muda muita coisa. Qual é o problema da fé de demônios? Bom, vamos lá. Como que você pode ter fé? Pode ter fé. E, pastor, como que é a fé de demônios? Esse é um grande problema. Porque você notou o que eu acabei de dizer? Tem pessoas que têm facilidade para entregar coisas, mas não se entregam. Você notou essa frase? Deixa eu te fazer uma pergunta. Vou te fazer... Eu ia pregar, mas eu vou te fazer pensar. Vou te fazer pensar. Vamos no intuito de aula, que é melhor você pensar para ver qual tipo de fé que você está tendo, do que eu te pregar e você ficar emocionado, terminar essa live e ser só mais uma live. Meu desejo é que você saia daqui revendo se a tua fé é a fé que tem que ser. Porque a fé madura é uma fé que ela preocupa mais no que ela tem que entregar do que no que ela tem que receber. Um homem maduro, ele procura o que ele precisa entregar. Uma mulher madura, ela procura aquilo que tem que ser entregue. Muito mais do que o que ela vai receber ou do que ele vai receber. Por quê? Quem procura só o que vai receber faz negócio com demônios para receber as mesmas coisas. Eu já vi crente fazendo negócios com demônios só por causa de coisas. Porque quando não for da vontade de Deus te dar aquilo, mas você pode fazer a campanha de 700 dias que você não vai ganhar. Voltando aqui. Então, vamos lá. Responda para mim. Quando você vê um trabalho de libertação, a pessoa manifesta, o demônio assume o controle, e aí a pessoa está possessa. O demônio tem coisas na mão dele? Ele não aproveita e pega coisas para ele? Sim ou não? Sim, não pega. Quando você exige ali pelo nome de Jesus que ele entregue, ele não entrega? Então me responda, o demônio tem problema em entregar coisas? Ele entrega. Agora, o demônio tem problema em se render a Deus? Sim. Este é o problema. Porque se ele tivesse se rendido, ele nem demônio era. Ele quis ser igual a Deus. E toda vez que você quer dar coisas para Deus e não se render a Deus, você quer ser Deus. Na verdade, você quer comprar Deus. Então, até o ato da tua entrega, sem se entregar, é perigoso. A fé de Abel não é uma fé que só entrega, é uma fé que se entrega para entregar.
Por isso Abel é o primeiro. Porque não tem uma fala dele, eu repito, até uma mula falou na Bíblia. Só que a Bíblia diz que o sangue dele fala até hoje. Até agora. Ou seja, a ação de fé dele é eterna. A ação dele, de um homem que se entrega e entrega, se torna eterna. Nunca vai parar de anunciar as coisas diante do Senhor. Agora, a fé de demônio, ela diz acreditar, mas quando tem a oportunidade de adorar, que o que é adorar se não se render? Adorar não é cantar, querido. Eu conheço um monte de gente que canta de manhã e bate na esposa de tarde. Na verdade, eu conheço gente que bate na esposa ouvindo louvor. Eu conheço crente que rouba ouvindo louvor. Na verdade, o meu cunhado, quando vivo e quando estava envolvido no crime, ele orava para vender mais pedra de crack. Então, eu conheço cada coisa que você não imagina. A ideia, oh Deus, me ajuda a vender mais crack. Que tipo de fé é essa? Você acha que essa é uma fé? É uma fé que agrada a Deus? Me ajuda a não ser preso hoje. Eu irei cometer um assalto, então me ajude a não morrer. Você consegue entender? Então, assim, que tipo de fé é a fé do demônio? É uma fé que acredita. Aqui no Brasil, 90% se diz cristão, né? Entre católico, evangélico, etc. Mas, anos atrás, Eduardo Cunha foi preso, se dizia pastor aí. E o cara estava envolvido com um dos maiores esquemas de corrupção. E quando fala de corrupção, você não tem que pensar só no roubo do dinheiro. Você tem que pensar no quanto de pessoa morre por causa do roubo do dinheiro. Então, você imagina quantas pessoas pagaram por conta do roubo do dinheiro de um homem que se diz ter fé. A minha pergunta é: que tipo de fé tem um homem desse? Eu sei, a fé de demônios, que crê, e eu não duvido que ele crê em Deus. Eu não duvido que ele crê que Jesus existe. Eu não duvido que ele creia que a igreja é real. Eu não duvido que ele creia que a Bíblia é real. Eu só duvido que ele adore. Porque quem adora se prostra. Quem adora se entrega. Quem adora se rende. Quem adora se lança. Ei, tá na hora de se render, querido. Porque senão você vai viver uma vida inteira crendo e vai para o inferno. Eu avisei que o chicote ia estralar. Não adianta fazer carinha de dor. E nem ficar triste comigo. Eu sou o profeta do amor, mas verdade tem que ser dita. Quer amadurecer na fé? Então vamos amadurecer. A fé que só te faz ganhar coisas, tá na hora de ter fé para te fazer se entregar, se render. Se você nunca teve fé, por exemplo, para pedir perdão para alguém sem ter feito nada para aquela pessoa, você não entendeu nada. Quem aqui já pediu perdão para alguém que a verdade é que aquela pessoa tinha que beijar teu pé, lamber, botar um tapete, botar dinheiro, fazer até uma macumba para te agradecer, assim, com um churrasco, alguma coisa. E aí você foi lá e me perdoa, irmão, eu estava errado. E a pessoa ainda fala, eu sabia que você ia vir me pedir perdão. E você, Senhor, o Senhor quer me tratar. E por que Deus permite esse tipo de coisa? Porque Ele quer que você se renda. Ele não quer que você seja como demônios. Demônios não tem problema de entregar. Ele só tem problema de se render. Ele não se rende. Ele não se rende. Ele não adora. Não tem a fé de demônios. E qual que é a fé de demônios?
Eu creio, mas não vivo. Quantas vezes eu já ouvi assim, ó, pastor, eu creio, eu ouvi, é verdade, no domingo. Na segunda, não vivo. A fé de demônio é a fé que me diz, que me faz celebrar uma verdade dita no púlpito e fazê-la completamente diferente na segunda. A fé de demônios é o que Deus diz a Caim. Caim está na porta, cabe a você resistir. A fé de demônio me faz matar meu irmão no nome de Deus. Eu não estou aqui só para falar de pecado, não, irmão. Do cara que comete pecados e erros, porque isso aí todo mundo comete. Quem sou eu para botar uma régua desse tamanho na vida dos outros? Não estou dizendo que você não vai errar, que você erra e você está condenado ao inferno. Não é isso. Eu estou te falando de pessoas que vivem uma vida assim. E vivem no nome de Deus. Você consegue, talvez, lembrar de alguém? Ou talvez seja você mesmo. Se for você, toma vergonha na tua cara. Não adianta você se vestir de crente, parecer com crente, andar como crente, falar como crente, mas ser um demônio. Eu gosto de assistir muito coisa de investigação, essas coisas. Eu, por me lidar por muitos anos com pastoreio, com comportamento humano, você gosta de lidar com coisa de comportamento. Então, vamos assistir coisas de comportamento. E quando você vê coisa de serial killer, é assustador. Porque o cara vive uma roupagem, mas na essência é outra coisa. Quando o crente veste uma roupa, mas a fé dele só serve para ganhar, mas quando é se render, se entregar, é o que eu estou falando aqui, você vai, meu filho. O que muda no serial killer? Só muda as consequências, que são menos graves. Porque o cara se veste, encarna um personagem. Não seja, eu prefiro, a Bíblia diz, se ser frio ou quente. O pior é morno. O frio dá para esquentar e o quente dá se esfriar, vai lá e põe fogo de novo. O morno pensa que é quente. Pior cego não é o que sabe que é cego, é o que acha que enxerga. Que o que acha que enxerga não vai querer ajuda para passar a rua e ainda vai querer ensinar os outros cegos a andar. Então, não tenha a fé de demônios. A fé sem obra, ela é morte. Toda fé vai te desafiar a sair da zona de conforto. Deixa eu ver aqui que eu anotei aqui para vocês. Vou terminar falando isso. Ao final de contas, por que Deus inspira os escritores hebreus a começar por Abel? Porque Abel não falou muito. O primeiro exemplo não é conhecido pela fala, mas pelo feito. Não tem uma fé de barulho, tem uma fé de feito. Eu conheço muita fé de barulho. Tem uma fé de feitos. Ok? E cuidado com a fé de demônio. Se renda. Deus não tem problema com um rendido pecador. Deus tem problema com um orgulhoso. Esse é o problema. Olha para a Bíblia, leia a Bíblia. O orgulhoso Saul perdeu seu trono. O pecador Davi, olha que o pecado de Davi, se for botar no papel, de Saul para Davi, Saul rasgou umas vestes e não matou um cara. Davi matou um cara e era melhor amigo dele, dormiu com a mulher do cara, engravidou a mulher do cara. E Davi teve perdão. E Saul não teve. Sabe por quê? Porque Davi se rendeu. E Saul não se rendeu.
Deus não tem problema com os que se rendem, porque quem se rende tem fé para se render. O problema são os orgulhosos, que não se rendem. Os demônios não se rendem. Eles entregam, eles creem na palavra, eles creem em tudo. Ontem eu vi meu pastor postando um post sobre isso. Ele diz: crer na Bíblia não te faz cristão. O diabo também crê. Ter fé não te faz cristão. O diabo teme e treme. Ele crê e obedece ainda. O que te faz cristão? Se render à obra de Cristo. É a única coisa que te faz cristão. Porque o diabo não se rende. O diabo quer ser Deus. Não queira ser Deus. Se entrega, querido. Meu desejo é que hoje você se entregue pela fé. Se entrega. E deixa ele fazer. Amém? Amém. Amém. As mensagens dessa semana, alguém disse alguma coisa? Eu não vi ler. O que é? As mensagens dessa semana, quem diz aí? Eu não li, eu não consegui ler, estava lendo, sumiu. Fui eu, pastor Janaína. As mensagens dessa semana não estão no YouTube ainda, que eu perdi alguns dias. Tem que olhar, vou ver com o diretor, o Leandrão, se já subiu ou não subiu. Eu olhei ontem, não. Dia. Vou ver com ele aqui. Leandrão, tá acordado? Tô, é que a conexão caiu aqui, agora consegui voltar. As lives dessa semana já subiu? Já. Tá. Tem que olhar lá, senhor Janaína. Vou olhar depois lá para ver se já subiu. É para ter subido. Obrigada. Então é isso. Amanhã nós vamos falar sobre Enoque. Amanhã não. Amanhã não. Sexta. Isso. Amanhã nós não temos live. Sexta-feira